65% dos problemas envolvendo projetos, eles estão concentrados em escopo, tempo e custo. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que problemas com o escopo mudando muito frequentemente, ou o escopo não está bem definido e, portanto, isso começar a impactar o sucesso do projeto. O cronograma que está sendo revisado o tempo inteiro, também porque o escopo está mudando o tempo inteiro. Então, essas mudanças constantes no cronograma. E os custos que, obviamente, vão extrapolar ou então vão variar demais e você vai perder essa previsibilidade. Então, eu diria o seguinte, esses 3 itens, né, dentro da parte de gestão de projetos, eu diria que são os mais importantes, já que eles são os responsáveis pela falha ou pela falta de sucesso da maioria dos projetos hoje. Então, o que eu diria? Né? Vamos pensar num Pareto. Pareto é o seguinte, né? Eu vou atuar naquilo que tem o maior impacto e, portanto, eu vou ter um resultado muito maior. Uhum. Então, eu diria o seguinte, fazer o básico bem feito. Fazer o básico muito bem feito nessas 3 áreas. Escopo, tempo e custo. O que quer dizer isso? Um escopo muito bem definido. Tá? Um escopo bem definido é você ter uma EAP bem escrita, saber escrever uma EAP, né, que é a estrutura analítica de projetos. Essa é a estrutura que vai mostrar tudo que o teu projeto vai entregar. Então, essa é uma ferramenta, né, que vai detalhar para você exatamente quais são as entregas do seu projeto. Tá? Então, ter uma EAP muito bem definida, muito bem feita, e todas as pessoas envolvidas terem conhecimento dela, entender como ela funciona. Tá? Então, uma EAP bem feita e as pessoas envolvidas entendendo ela. Preferencialmente, se você puder também falar o que não é escopo e deixar isso bem claro, também eu diria que é um ponto a favor, porque quando você entrega aquilo, né, normalmente pode haver uma falha de comunicação, um desalinhamento de comunicação para você poder, para a pessoa que vai receber versus o que ela pediu. Às vezes o que eu estou pedindo não está claro nem para mim, e, portanto, você vai entregar o que eu estou pedindo, mas eu esperava uma outra coisa. Então, você falar o que não é escopo, também eu acho que é uma boa prática para você melhorar a tua gestão. Tá? Então, isso só na parte de escopo. Cronograma, e aí o cronograma ele vai ter uma série de nuances baseados em cada uma das especificidades dos projetos. Né? Mas, a princípio, o que eu diria, tá? Um cronograma muito bem feito, baseado no que você definiu antes do teu escopo. Por quê? Obviamente, se você mudar o escopo, você pode ter impactos no cronograma. E eu digo pode porque você pode ter uma série de alternativas para mexer no teu projeto para não impactar. Obviamente, isso vai impactar em outra área. Você pode, por exemplo, aumentar o teu custo porque você colocou mais gente. Mas então você tem um cronograma bem feito, bem redondo, baseado no teu escopo. Então, escopo bem definido, cronograma bem redondo, e custos, eles vão acabar acompanhando isso. E aí, quando eu digo em custo, acho que faz sentido você dar uma visibilidade de como isso vai evoluir ao longo do projeto. Então, se você quiser, por exemplo, você pode usar uma curva S para poder mostrar bem como é que vai ser, como é que vai evoluir o teu projeto ao longo do tempo. Enfim, existe uma série de ferramentas e plataformas para você poder dar essa visibilidade. Né? Eu acho que, apesar das outras áreas de conhecimento em projetos serem muito importantes, eu acho que se você começar a fazer o básico bem feito, você sai na frente da maioria das pessoas, da maioria dos gestores hoje, né? Porque nem o básico é feito hoje. A verdade é essa, no sentido dos projetos, a grande maioria dos problemas acontecem nessas 3 grandes áreas. Então, se você conseguir trabalhar muito bem isso aí, eu acho que você sai na frente da maioria das pessoas. A mudança no escopo, ela vai ter algum impacto. Se você não fizer nada, ela vai ter algum impacto. Ou no custo do projeto, ou no cronograma do projeto. Uma vez que você consiga mostrar isso, conseguir argumentar dessa forma, você consegue mostrar o impacto que isso vai ter e até levantar alternativas para resolver isso. Isso está muito ligado, né, com o que a gente chama de restrição tripla. Né? É justamente isso. Né? Eu tenho essas 3 grandes áreas, né? Escopo, tempo e custo. Se eu mexer em uma delas, eu posso impactar outras 2. Então, vou dar um exemplo. Né? Eu tenho que entregar um prédio em 1 ano com um orçamento de 1 milhão. Tá? Então, se por algum motivo o teu gestor pedir para você antecipar essa obra,
né? Então, em vez de fazer em um ano, você vai ter que fazer em 9 meses. Beleza, então você mexeu no cronograma do projeto. Se você mexer no cronograma, o que você vai ter que fazer para poder atender isso? Ou você vai colocar mais recursos para poder antecipar isso, né? mais gente para poder fazer isso, e aí, obviamente, o teu custo vai aumentar, o custo do projeto. Então, se você não consegue detalhar muito bem isso, você pode passar como um profissional que não conseguiu gerir o projeto, quando, na verdade, você está necessariamente passando por uma restrição normal. Isso já é previsto, o próprio o PMI, que é o instituto, né, que faz toda a parte de boas práticas em projetos, o próprio PMI já prevê isso. Então, se você não consegue argumentar muito bem isso, você vai necessariamente vai acabar caindo e não vai conseguir fazer uma boa gestão. Como eu te falei, eu acho que faz sentido você utilizar uma EAP muito bem feita. Na EAP, existem algumas ferramentas gratuitas online que você pode fazer isso, mas nada é tão simples quanto você, por exemplo, usar um Excel. Então você vai ter que, como é que você monta, né, a tua EAP? Você vai ter as principais áreas, você pode montar a EAP de uma série de formas, né? Você pode montar dentro de uma linha cronológica, ou seja, uma linha do tempo, como isso vai acontecer, ou você pode montar dentro das principais áreas do projeto. Então, vamos dar um exemplo novamente de uma casa. Se eu for montar uma casa, você pode montar uma EAP considerando a linha do tempo, ou seja, a primeira caixinha vai ser fundação, e dentro da fundação, quais vão ser todas as entregas que você vai fazer. A segunda linha do tempo vai ser, sei lá, vigas estruturais, a parte de estrutura. Então, dentro dessa linha do tempo, você vai ter as diferentes entregas. Ou você pode ter essa mesma EAP para essa mesma casa, considerando as grandes áreas. Então, eu vou ter uma área de construção, eu vou ter uma área de supply chain, eu vou ter uma área de qualidade, eu vou ter uma área de segurança, e essas áreas também vão ter suas entregas. Então, são maneiras diferentes de você montar isso. Mas pensando em ferramentas, o que eu diria? Se a pessoa está começando agora, vai lidar com projetos mais simples, faz o simples. Faz um Excel, simples assim, um Excel com essas principais áreas e suas entregas. Ou você pode fazer um PowerPoint. PowerPoint tem uma série de ferramentas também para poder fazer isso. Ele vai ter os setups lá prontos para fazer isso. Beleza, Wallace, estou falando com projetos um pouco mais complexos, tem que fazer um relatório, tem que mexer muito nisso. Aí tem ferramentas gratuitas também que você pode utilizar. Tem uma ferramenta online que chama Xmind, que vai te permitir fazer uma série de EAPs ou mapas mentais para você poder construir isso também e você apresentar. Então, começa no simples, utiliza o simples, ele vai funcionar na maioria dos casos, e se precisar, aí você evolui para ferramentas um pouco mais sofisticadas. Hoje em dia, assim, até falando um pouco de ferramentas, você acha que o Power BI é algo indispensável para quem quer trabalhar com projetos? Bom, vamos lá. Eu acho que essa tua pergunta, ela tem muito a ver não só com a ferramenta, mas também com a carreira como um todo. E o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar o seguinte, lembra quando a gente falou no início dessa conversa, né, que assim que você começa, você vai ter atividades menos estratégicas e atividades um pouco mais repetitivas. Então, qual é a tendência, né? A tendência é que conforme você inicia a tua carreira, você vai ter conhecimentos, vai ter uma necessidade de conhecimentos muito mais técnicos. É o que eles chamam, né, o que a gente chama de hard skills. Então, é o conhecimento técnico, conhecimento teórico daquela área, né? Então, você vai ter que, por exemplo, conhecer mais de ferramentas, vai ter que conhecer mais de, por exemplo, MS Project, vai ter que conhecer mais de Power BI, vai ter que conhecer de ferramentas para gerir o projeto como um todo e você atuar, executar e participar das ações. Conforme você avança na tua carreira, você vai tendo uma interface menor na parte de hard skills, então essas habilidades técnicas, e você vai tendo um conhecimento cada vez mais necessário do que a gente chama de soft skills, que são as habilidades comportamentais. Então é você ter uma capacidade de liderança, você ter uma autogestão, você conseguir lidar com problemas, você lidar com pessoas. Então, conforme você avança, você vai precisando menos do conhecimento técnico e mais do conhecimento
comportamental, eu diria assim. Então, assim, para quem está começando na área de projetos, acho que faz muito sentido, sim, conhecer de Power BI por uma série de motivos. A gente já falou, né, que os dados são o novo petróleo, então você utiliza muitos dados hoje, você tem muitos dados disponíveis e o BI te ajuda demais a detalhar esses dados, interpretar esses dados, mostrar isso. Então, acho que é uma maneira muito interessante de você vender o seu trabalho, eu diria assim, né? Você mostrar a tua competência. Né? Então, eu diria que, para quem está começando, eu acho que é uma ferramenta essencial e o conhecimento dele está muito difundido por aí. Né? Você consegue encontrar hoje muita coisa gratuita de Power BI. Então, assim, não tem nem desculpa para não saber de BI, né? O próprio BI O é próprio BI ele é gratuito para gratuito, começar, diferente exatamente. do Exatamente. que é pago. Até tem uma Pois é. versão web ali, mas a versão desktop, que é a versão Se completa você quiser mesmo, só é paga. compartilhar, na verdade, né? E assim, Compartilhar, você consegue fazer isso gratuitamente.